Oi, eu sou o Megal. Oi, eu sou o Ozzy. Tá, meu nome é Rúria. E o Ozzy muito tocador, né? E no MegaCast de hoje a gente vai estar falando sobre o universo, sobre o surgimento, a sujeira, né? Surgimento dele, sobre as hipóteses e sobre tudo que a gente quiser falar sobre o universo, mas antes vocês vão ouvir um recadinho rápido aí e a gente volta. Bom, galera, o recadinho é que você pode comentar aí sobre o nosso podcast, o MegaCast aí, dar a sua opinião sobre o assunto tratado, críticas e tudo mais, e nos próximos eles serão lidos, ok? Então, o pessoal vai comentando e no próximo programa, no próximo MegaCast, eu vou ler eles para todo mundo e responder as perguntas e comentar sobre o que vocês comentaram. Por isso, se você comentar aqui e eu não responder, é porque eu vou responder no próximo, ok? Grande abraço e fiquem aí com o podcast. Bom, a gente vai começar falando sobre o surgimento do universo, né? Mas a gente vai tentar meio que deixar de lado a parte da religião e pegar só a parte da ciência. E como eu não sei muito disso, eu vou tentar só me filtrar no meio e os caras falem aí como que surgiu o universo, basicamente. Bom, a teoria mais aceita, né, que todo mundo estuda, inclusive, é a teoria do Big Bang, que, enfim, antes era uma massa gigantesca que explodiu por causa de macumbas dos gases lá. E aí, cada parte da explosão, porque, enfim, uma explosão, ela dispersa matéria. Lembrar que isso aí o acontecimento aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. Sério, eu achei que tinha acontecido ontem, cara. Não é porque o acontecimento acontece, né? Não, porque ele não acontece. Porque ele acontece porque ele não acontece, né? Ah, tá. E por causa de algumas teorias que tem hoje em dia, físicas, né? Sobre a força da gravidade e tal, que matéria tem gravidade. Os destroços da explosão foram se agregando, porque agrega valor a camarote. E. Ai, meu Deus do céu. E foram formando os planetas que tem essa forma esférica hoje em dia justamente por causa disso. Da força de atração entre as matérias. E outra coisa, antes eles tinham certa noção disso, mas eles nunca tinham comprovado. Mas essa teoria foi comprovada, eu acho que foi nos anos 70, foi pelo telescópio Hubble, que ele capturou certos espectros lá do fundo do universo e conseguiu perceber que o universo foi criado nesse tempo e como foi criado, como foi gerado. Mas a explosão, né, o Big Bang, que não é Big Bang, né, Ozzy? A explosão, ela veio de organismos vivos pra estar criando, assim, a vida, né, no caso na Terra e tal? Ou ela... Não, ela primeiro gerou certos gases fundamentais, assim. O Rurier pode me falar melhor, mas tipo assim, eu acho que foi o hidrogênio, depois o hidrogênio saiu o hélio depois dele, não sei como é que é. Eu acho que, tipo, que pelo que eu estudei sobre as fases anteriores da vida na Terra, houve muito, tipo, desequilíbrio climático na Terra. Antes que começasse a surgir, por exemplo, era muito quente, depois muito frio, sempre esses extremos. Aí quando começou, tipo, a amenizar, digamos assim, a ficar um meio termo entre o muito quente e o muito frio, que começou a surgir a vida, porque era um ambiente propício. Tem teorias hoje em dia também que dizem que nos outros planetas, tipo Marte, etc., o que aconteceu na Terra há muito, muito tempo, para ter surgido a vida, foi meio que precoce pro planeta, porque essas teorias, inclusive, comprovam que haveriam mais ciclos de extremos entre o frio e o quente, antes que resfriasse, assim, para poder ficar, não tem, no meio termo. Uhum. E isso ainda acontece em outros planetas. Por exemplo, tem planetas que estão muito longe, tanto do sistema solar quanto de qualquer outra fonte de calor e de luz, que são muito, muito quentes por si mesmo. E, tipo, eles estão ainda nessa fase de ciclos, entre muito frio e muito quente. Esse aquecimento, que eu tava pesquisando alguns dias atrás, é intranuclear do planeta, não é por sol nem nada. Aí tem uma certa frequência, entendeu? Ele varia, que nem você disse, que ele fica frio e quente. Sim. Mas muitos deles são por causa... A Terra também foi por causa disso, não foi nem por causa do Sol. Foi porque a parte intranuclear que foi esquentando e esfriando. E como com isso surgiu a vida na Terra, seria capaz de ter criado vida em outro planeta também,
que foi gerado dessa forma, ou é meio difícil isso? Tipo, com a mudança climática e tal, e depois ela meio que se amenizou, começou a surgir a vida na Terra, né? Isso pode ter acontecido em algum outro planeta também? Mas É muito provável. Por essa teoria, seguindo essa linha de raciocínio, é muito provável que em outro planeta, se ele é precoce como o planeta Terra, então pode ter. É muito provável que tenha vida lá também, porque na verdade o que se sabe hoje em dia é pra ter vida tem que ter água e algum tipo de respiração. E isso gera vida. Enfim, desde que, mesmo se for só uma célula ou um organismo pluricelular. Mas, tipo assim, isso é meio relativo, porque, tipo assim, pra gente tem esse determinado tipo de começo de vida, certo? Mas, tipo assim, Sim. pode existir outros seres que, tipo, eles não precisam de oxigênio, não precisam de nada, não então. possam nem ser células, então é muito relativo, né? O ser humano mesmo, no início, ele tinha que viver em temperatura muito baixa e tal, e com isso a evolução dele foi para que ele aguentasse isso. Então, conforme a Terra foi, sei lá, evoluindo e foi, sei lá, melhorando o clima dela, a forma de viver, os seres que viviam nelas, eles iam se adaptando a isso. Só que, tipo, se não criou vida em outro planeta, esse outro ser, essa outra vida nesse outro planeta não foi se adaptando para viver lá, sem oxigênio, sem água. Então, olha só, como nós nos adaptamos, vocês podem pensar que alguns seres vivos ficaram para trás, não adaptados a viver como a gente vive. Então, esses seres vivos, inclusive existe uma classificação na reino, essas coisas, não tem? Reino, ordem, filo, essas coisas, não tem isso? Tem uma classificação que é de bactérias que elas só vivem em locais inóspitos pro ser humano. A gente não conseguiria. Não, ou muito quente ou muito frio. Tipo, lugar que a gente não sobreviveria, mas elas só conseguem viver lá. Porque elas não evoluíram a ponto de vir com a gente, entendeu? Elas, tipo, ficaram lá. E tipo assim, esse reino são o que mais tem número de espécies, eu acho, não sei, alguma coisa assim. É muito grande o número de espécies desse reino que ele tá falando, exato assim. É Protera, eu acho, o nome desse reino. E como a gente tá falando do universo, o surgimento dele, né? Foi pelo Big Bang, então. Depende, né? A teoria mais aceita, sim. Mas assim, de onde veio o Big Bang, sendo que o universo ele é infinito, no caso? Ou... Pra você falar desse negócio, tem que se basear em alguém. Tipo assim, eu me baseio, tipo assim, pra falar assim, com um cara que já teve muita experiência nisso, é o Stephen Hawking. Ele fala que o tempo, antes disso, não existia tempo. O tempo começou a existir depois dali, por causa que depois, antes dali, eles não sabiam mais nada. Então eles se baseiam dali, entendeu? Ah, sim. Ali é como se fosse. Mas tem várias teorias. Tem várias teorias. Por exemplo, o povo que estudou o universo na época do Sol, que só tinha luneta, essas coisas, tipo 1600, eles tinham uma percepção totalmente diferente do que a gente tem do universo hoje em dia. Tinha gente que achava que, por exemplo, a Terra, a gente sabe que a Terra é esférica, certo? E que tem aquela teoria que a Terra antigamente era um plano e no final caía, certo? Uhum. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas tinha gente que já tinha uma abstração diferente das duas percepções que a gente tem, do esferismo da Terra e desse plano. Tinha gente que pensava que a Terra era esférica, tudo bem, mas que a gente vivia dentro da Terra, entendeu? Como se a Terra fosse oca por dentro e algo nos mantesse, tipo... Imagina a bola na parte de dentro, como se a gente ficasse ali por dentro, entendeu? Tipo uma cápsula, né? E a gente tá dentro dessa cápsula. Isso, aham. Aí só eu inclusive vi esse negócio essa teoria quando assisti aquele filme Viagem ao Centro da Terra. Tinha lá no DVD, tinha uns extras e tal, aí eles fizeram um experimento que era pegar tipo uns cavaletes, não tem aqueles cavaletes de obra? Só que tipo gigantescos, muito grandes, e foram estendendo eles na superfície da Terra, acho que foi até no Egito que eles fizeram isso, pra saber pra que lado que eles viravam, se eram pra baixo ou se era pra cima. Pra saber se a gente tava do lado de fora da Terra ou do lado de dentro dela. Também tinha aquela teoria, a heliocentrista, que falava que a Terra girava em torno do Sol. Que foi até Tycho Brahe e Kepler que desmascararam. O Tycho Brahe, ele era um cientista que Tycho Brahe é o nome do cara. E ele foi pra uma ilha deserta e ele ficou observando certos astros. Tipo assim, a vida inteira. Mas tipo, como ele olhava de dia,
ele ficou cego quando ele tava meio velho. Aí chegou o aluno dele, tipo, meio que aprendiz, que era o Kepler. Que tem até a lei de Kepler, que é muito famosa, hoje a gente Sim. estuda no primeiro ano isso. Foi tudo baseado nele. E eles, tipo, meio que não falaram isso porque tinha medo da igreja, né? Aí deixou pra Galileu. O Galileu falou, aí deu no Tipo, que deu. o que impedia bastante da humanidade mesmo poder pesquisar isso era a própria igreja, né? Não a religião em si, mas a igreja, porque, tipo, qualquer coisa estudada pela ciência, no qual eles tentavam desvendar alguma coisa que pela religião era algo mais simples de ser explicado, os cientistas tentavam ir atrás e tentar fazer pegar uma explicação que seria um pouco mais lógica nessa parte, a igreja impedia, né? E por isso que muita coisa que às vezes alguma pessoa descobriu e hoje ninguém consegue descobrir, podia já ter sido descoberta há muito tempo, só que quem descobriu não divulgou isso por medo mesmo, né? Tem uma estimativa que diz que a gente perdeu, acho, de 4 a 6 mil anos de evolução científica por culpa da igreja. Bastante tempo. Apesar de que hoje a ciência já tá bem mais... A igreja já tá bem mais liberal no Ela não tem mais da influência no mundo. Na verdade porque a igreja só conseguia impedir isso, assim, impedir aspas, né? Tinha gente que estudava, mas não podia divulgar. Ela conseguia impedir porque era muito jogo político por trás, tipo, igreja... o país era dominado pela igreja e tal, tipo, líderes políticos eram também líderes religiosos. Inclusive na época do sistema feudal, que a quantidade de terras determinava quem era mais rico, a igreja tinha tipo 1/3 de todas as terras do reino, lá do feudo. O outro terço era do rei e o outro terço era do povo, assim, tipo, do rei, eu digo rei e nobre, né? Se eu tivesse tanto dinheiro, eu ia comprar Coca-Cola pra caramba, velho, porque Coca é bom, mano. Dizem, porque Coca-Cola é o... dizem as más línguas que ainda tem, né? Mas eu não falo nada porque eu não tenho certeza. Tem o quê? Muito território. A igreja católica ainda tem muito. A igreja católica tem um país só pra eles, né? Não, O um Vaticano país, é mas tipo assim, no Brasil diz que ela ainda tem muito território dentro do Brasil. Tipo, território mesmo, terra mesmo, sabe? Meio que nome de laranja. Tipo, tem gente que fala que é até aquela dono do Bradesco, né? Não, diz que é sério isso, tá ligado? Cara. Eu nunca ouvi isso. Tem umas coisas bizarras. Então, e vocês sabem quem que fez, como que aconteceu o descobrimento do universo, assim, por parte da ciência mesmo? Então, o que a gente já falou, o povo foi tentando estudar, igual Galileu Galilei estudou, não foi? Eu acho Foi. que Galileu estudou essa parte do Sol e tal, e Então, da dos física. sistemas, É mais na física, não muito do universo. Ele foi mais, tipo, mais teórico no aspecto físico, não no aspecto do universo. Tipo assim, eles descobriram a teoria do Big Bang, foi com Hubble, que eles pegaram aqueles espectros lá de meio que raio-x. Não sei o que foi. Sei que eles descobriram lá os traços do início, sabe? Com Hubble. Essa foi, tipo assim... Mas, tipo assim, como tudo na física, tem um cara que conseguiu, tipo, descobrir a teoria há 50 anos atrás, só meio que o Hubble, ele meio que confirmou, entendeu? Como houve com o bóson de Higgs, aquele que a gente sabia há muitos anos atrás, uma teoria e tudo mais, só foi confirmar agora. Mas pra quem não sabe, explica um pouco aí do bóson de Higgs. A gente tava conversando. Foi então, A gente tava discutindo isso ontem, que a gente tava sabendo mais ou menos o que era. Até hoje não sei, fala aí você. Você teve uma coisa mais embasada. É uma partícula subatômica que, na verdade, são várias moléculas que se juntam, né? Como que era o nome? São 12 moléculas que tinham a up, a down, quarks. São 12 moléculas de nomes diferentes e elas se juntam pelo bóson. Pelo bóson, é tipo como se fosse um meio, né? Que o Igor falou. Bóson é tipo uma cola, junta elas, tá ligado? Tipo que junta as coisas. E o bóson... Até o universo unido, né? E o bóson de Higgs foi descoberto pelo bóson pelo Higgs, olha só, cara. Isso é uma curiosidade. Essas coisas são muito os legais. nomes, cara. Uma curiosidade, a partícula de Deus foi um erro de tradução, na verdade, né? Eu não sei se foi de tradução, foi de escritor, não sei o que. Escritor não, de editor, mas tipo, não tem nada a ver com Deus e tudo mais. Mas caiu o nome e os caras gostaram e botaram. Sim, foi o Peter Higgs, né? Higgs, como que fala? Higgs ou Riggs, cara? Sei lá. O bóson de Higgs é uma partícula subatômica, né? E ela é uma das mais fundamentais do universo e
ela surgiu logo após o Big Bang, é isso? Logo após o Big Bang ela surgiu. Então, e ela é basicamente uma partícula subatômica. Se você não sabe, é difícil não saber, né? Porque partícula subatômica, cara, acho que no primeiro ano de física na escola você já aprende, né? Não, você não aprende isso. Tipo, você aprende junto quando... Quarks? Não, você não aprende nada de quarks, não, no primeiro ano. Tipo, você vai desenhando, quando você tá lá no prezinho, você desenha as partículas subatômicas. Não, primeiro ano de física no médio, não primeira série. Então, Mas você aprende o que é partícula, elétron, próton, nêutron, você aprende Então, a isso, subatômica é que tem vários átomos dentro dela. Foi uma zoeira. Mas, tipo, partícula subatômica, eu acho que é, tipo assim... Não isso, quer dizer, essa, tipo, bóson de Higgs é abaixo do elétron, entendeu? É tipo up, quark, essas paradas assim. Isso você não estuda, assim, eu acho. Eu não estudei, pelo menos. Mas, então... Mas o Bose-Higgs, ele foi fundamental até, né, pra... Não, ele, tipo assim, ele foi fundamental pra formar um modelo padrão, que o modelo padrão é, tipo, todas as partículas, entendeu? Faltava meio que ele, eu acho. Aí completou. Então, e agora a gente pode conversar um pouco sobre as hipóteses que vão atrás do universo, sabe? Tipo, será que ele é realmente infinito, cara? Como que dá pra saber disso? Tem uma teoria que fala que ele fica meio que girando, assim, por isso você acha que ele é infinito. Tipo, a visão é de trás pra frente, né? Star Trek, os caras cortam o universo rapidinho, velho. Não, mas não é nada a ver com isso. É tipo como se fosse mais ou menos isso, mas tipo... Se o universo fosse uma rosquinha, você estivesse dentro da rosquinha, você tá vendo o que tá passando por dentro da rosquinha. Cara, mas assim, não tem, eu acho que é meio difícil ter como provar se ele é infinito ou não, né? Que se a pessoa vai, ele é infinito e, tipo, se de alguma forma existiu uma maneira de você andar pelo universo livremente, saca? Não tem como você descobrir, você pode estar andando nele por dias, só que ele nunca acaba, ele é infinito. Não, você pode estar chegando perto do final e você desiste de continuar, porque você tá achando que tá demorando muito e que ele é infinito. Ele pode estar acabando. E se ele acabar, o que pode ter atrás do universo, sabe? O que mais se ouve hoje em dia sobre essa coisa de se ele é ou não infinito é sobre teorias de expansão ou regressão do universo. Já ouviram falar disso? Não. É sim. Que a galáxia tá se afastando da Terra. Então. Nossa. É que, tipo, o universo, ele é tipo um espaço. Vamos colocar, digamos, um quarto que as paredes são móveis. Então, conforme, sei lá, a posição das coisas, tem várias forças físicas que interferem para que isso aconteça, ele vai se expandindo ou regredindo. Tipo, enchendo. Imagina uma bexiga, você enchendo ou esvaziando ela. Ele tá expandindo agora, mas uma hora ele vai voltar. Ele vai fazer outro Big Bang. O que mais é aceito hoje é que ele tá se expandindo. Tem até uns físicos mais aprofundados que conseguem descobrir a velocidade através de cálculos, expandir a velocidade de expansão que ele tem atualmente. Então quer dizer que o universo ele tá se expandindo e depois ele vai fechar e assim um novo Big Bang vai acontecer? Diz que o Big Bang ou outro foi tipo assim, entendeu? Então antes do Big Bang que a gente fez com que a gente fosse criado, já tinha acontecido um outro, já existia outra vida atrás disso? Provavelmente. É porque muita gente tenta descobrir, porque tipo, é bem bizarro. Imagina você pensar que daqui a um tempo a Terra vai explodir e vai surgir outra Terra com outras formas de vida. Que isso já aconteceu várias vezes, ou não aconteceu também, antes da Terra. Ou tá acontecendo agora, hoje. Talvez hoje a nossa Terra é a primeira Terra, ou é a trilionésima Terra que existiu. Então, cara, mas é difícil você pensar o que podia ter antes de tudo ser criado, porque assim, não tem como desde o início tudo já foi criado, ou se o que tinha antes. Como que foi? Cara, é complicado, cara, dá um choque na mente, tipo, você imagina, se a gente for a primeira, o que tinha antes? Se a gente não é a primeira, o que tinha antes da primeira criada, assim, e tal, é meio complicado isso. E não tem uma estimativa de tempo pra, se caso esse novo Big Bang for acontecer, tem uma estimativa em anos de quando isso vai acontecer ou não? Pode acontecer assim? Não tem não. Na verdade, conhece muito pouco sobre o universo, entendeu? Os cientistas não sabem quase nada do universo. Esse negócio do fenômeno da expansão do universo... Ronaldo. Eu não aguentei, cara. Ela foi normal. Ela foi, ela ocorreu, a descoberta, né,
da expansão, ela ocorreu em 1920 pelo Hubble. O senhor Hubble lá, ele propôs essa 1920? 1920. E isso é muito aceito até hoje em dia. Mas por trás, tipo, de várias teorias, uma é sempre a mais aceita. Só que, às vezes, nem a mais aceita pode ser a que pode ser verdade, né? Tipo, Sim. A teoria mais aceita da criação do universo na parte da ciência foi o Big Bang. Uhum. Só que tem várias outras, né? Sim. E talvez a do Big Bang não seja a verdade, então... Mas é tipo assim, o que define o caráter de uma teoria ser mais aceita? A quantidade de pessoas que estudam isso, que estão por dentro disso, elas aceitarem através de comprovações, de comprovações, provas e tudo de mais, provas lógicas. Tipo assim, de acordo com o que eles estudam, o que eles sabem, tudo bem que entrando mais na filosofia, a gente pode achar que tudo que a gente sabe até hoje é tudo, tipo, em verdade, assim. Entendeu? Tem gente que é meio maluco. Enfim. Mas o problema é que eles usam essa teoria mais como fato do que como teoria. Hoje em dia, cara. Sim. Tipo, hoje é meio que fato, eles usam isso pra tipo, hoje em outras coisas. Tipo, é tão aceito que tem gente que nem trata a teoria do Big Bang como teoria mais. Trata mais como fato, o Big Bang. Aconteceu mesmo. Tipo, pra calcular certas coisas. Os caras calculam como fato, como tipo, se fosse... um monte de coisa que a gente tem já hoje descoberto, já hoje em uso e tal. Tudo isso, eles vão fazendo uma árvore, sei lá, tipo, uma coisa que tudo é interligado e sempre chega no mesmo caminho. Então isso define que chega mais aceito, então. Sim. Tem um cara, o nome dele é João Malguejo, você deve conhecer. Ele briga com um monte de físico aí, porque ele propõe uma teoria diferente e tudo mais. Eu vi o documentário, mas eu não lembro o que ele propõe. Brigou com muito físico aí por causa disso. O João Manguejo lá, que o Ozzy falou, é um cientista, ele é português, né? Não, do Brasil não, do Portugal, né? Português. Português de Portugal. E, então, a teoria que ele tem, né, é a teoria da velocidade da luz variável, né? Que é contra a teoria da relatividade do Albert Einstein, né? De que a velocidade da luz no vácuo é sempre constante. Então quer dizer que a teoria dele diz que a velocidade da luz é variável. No caso, ela muda de velocidade. Outra coisa que o João Malguejo fala, tipo, não tem nada a ver com ciência em si, mas tipo, do jeito que ele pesquisa, entendeu? O jeito que ele descobriu certas coisas. Tipo assim, ele deu um exemplo assim, você pega um gato e você pega um rato. Os dois entram num tubo, um pro lado diferente do outro, entendeu? Você só tá vendo o tubo. O gato dá uma batida, tipo assim, não tá vendo, mas tipo, você escuta uma batida de pata e você escuta um ruído de rato. O que você vai esperar? Você vai esperar que o gato comeu o rato, né? É tipo isso que ele vê no universo. Ele não consegue ver diretamente as coisas, mas tipo, pelo que ele tá vendo, pelos sentidos, pelas pistas, ele junta tudo e tipo, cria uma teoria, entendeu? Cria algum... Ainda mais porque seria impossível ver a luz, né? Na velocidade dela. né? Né? Foi por isso, pegando os fatos do universo, que ele descobriu isso, entendeu? E daí complica qual é a verdade do Einstein ou a dele, né, cara? Na verdade, essa coisa da luz aí que você falou, Miguel, que é impossível ver a luz por causa da velocidade dela, não, na verdade não é nem por causa da velocidade dela, mas é porque a luz é uma coisa que não dá pra ver. Você consegue ver a luz incidindo em objetos. Sim, é tipo a luz, o ar, coisas assim, tipo... Tudo que vai se falar, né? Porque é pequeno. Vocês sabiam que a velocidade da luz, ela realmente muda? A refração, que a gente, tipo... Vocês conhecem refração pela coisa mais comum é o arco-íris, né? Refração já pensa no arco-íris. Mas aquilo só acontece porque todo mundo sabe que a luz branca é a junção de todas as luzes, certo? A preta é a ausência. A preta é a ausência de luz. Então, quando a luz passa por um meio transparente, aquilo ali faz com que altere as velocidades. E aí, cada cor da luz, não tem? Cada espectro a gente chama. Ele tem uma velocidade diferente dentro daquele meio, sem ser o ar ou o vácuo. Então, por exemplo, quando passa por um vidro, ou um prisma, por exemplo, tem aquele negócio do Pink Floyd, né, que é muito comum. Tem. Um prisma, a luz branca entra, só branca, e sai várias cores, porque todas as outras, cada cor tem uma velocidade diferente dentro do prisma. E isso faz com que elas se separem. Na verdade, estuda muito. Eu estudei isso em física esse ano. Eu estava fazendo o segundo ano, a luz, né? Refração da luz, você vê que tipo, tem cálculo. É facinho fazer o cálculo de refração da luz. E, tipo, você vê que ela perde velocidade quando ela tá na água. A gente vê muito na água isso, né? Que passa assim. Às vezes você enxerga uma coisa, você enxerga o seu braço na piscina, só que ele não tá lá. Em outro lugar. Ou o fundo da piscina também. Isso me lembrou.
Você me lembrou o episódio de Family Guy que o Peter tá andando no rio, assim, ele vê o reflexo dele começa a bater nele mesmo E isso explica também porque por exemplo, às vezes, não sei se vocês já viram um vidro em filme, sem ser espelhado, que em determinado ângulo ele se torna um verdadeiro espelho. Mas se você for pra frente dele, ele fica como se fosse um vidro mesmo, transparente. Agora a gente vai virar o Story Channel. Não. E Aliens Everywhere, cara. Então, como eu tinha falado no início, né? No caso da evolução dos seres humanos na Terra, pra conseguir sobreviver aqui, outras vidas poderiam ter sido criadas em outro planeta pra conseguir sobreviver lá. Então, pode existir alien, né, cara? A probabilidade é muito grande. Tipo, não alien. Muita gente quando fala de alienígena, coisa assim. Já vem a primeira coisa do cabeçudinho, o corpinho verde, 3 dedos. Mas não, cara, alien extraterrestre seria fora da Terra, né? Então, tipo, se um cara entra no foguete e sai da Terra, ele é um extraterrestre, ele tá fora da Terra. No caso, o alien seria alguma coisa viva fora da Terra, em outro planeta, no caso. No caso, pode ser uma planta em Marte, ela é um alien, porque ela é um ser vivo, né, orgânico, e ele tá em outro planeta conseguindo sobreviver lá. Apesar que uma planta seria difícil, né, se fosse uma planta no caso da Terra, porque ela precisa de oxigênio. Mas depende, né? vai que ela, sei lá, precisa de terra. Sei lá. É isso que é meio Então, variável, por isso que esse negócio de oxigênio, sabe? Cientista fala muito disso, de oxigênio e tal, mas, tipo, pode usar outra coisa, cara. É isso que eu acho meio retardado nele, sabe? Então, isso que vem a evolução. Ela pode ter se evoluído pra conseguir sobreviver lá sem oxigênio. E o problema é quando você entra nesse aspecto, você entra naquela coisa que a ciência não sabe ainda, né? De onde veio a vida, né? Aí complica pra caralho. Pra muita gente foi Deus. Na verdade, essa coisa da ideia de cristianizar as pessoas é pra não... primeiramente é pra poder colocar a viseira nelas, né? Tipo, galera, isso aqui é verdade, sigam e me dê seu dinheiro. A religião surgiu, na verdade... Tem um filme que é muito bom, que fala isso. O mundo entrou meio que em apocalipse, tudo é escasso, água é escasso, comida é escassa. Tem um cara que, tipo, o filme começa com ele no nada, ele vai seguindo uma estrada lá e tal. Aí ele chega numa cidade que tem, tipo, meio que governador, assim. E esse governador manda constantemente uns capangas dele buscarem livros pelo planeta fora, não tem? Tipo, não pelo planeta, eles não voam, mas, tipo, procurar livro por aí. E ele queria um livro específico que, não sei, eu não assisti o filme todo, mas até onde eu vi, ele deixa claro que é a Bíblia. Ele não fala que é a Bíblia, mas é a Bíblia. Porque se ele conseguisse aquele livro aqui, ele ia conseguir manipular as pessoas de uma maneira tão fácil. Ele ia conseguir dominar, né? De verdade. Tipo, é muito mais fácil. Tipo, galera, ó, isso aconteceu porque tá nesse livro aqui, Apocalipse, etc. Tá ligado? Isso é totalmente óbvio que ele... Eu não lembro se ele falou, procure um livro chamado Bíblia, mas... Só enfim. deixando claro, a gente não tá questionando religião nenhuma, tá? Mas é só uma conversa mesmo, vendo o lado da ciência e o lado da religião, né? É até meio difícil falar sobre universo, surgimento sem tangenciar esse tipo de assunto. Então, tipo, por exemplo, a vida fora da Terra, então, ela pode existir, mas será que ela é capaz de existir em certos planetas? Por exemplo, na Lua. A Lua, ela... Não. Então, isso que eu... Do jeito que a gente conhece, não. Então, porque a Lua é um lugar onde o ser humano já esteve, né? Então lá já dá pra ter uma meio que noção de se há alguma hipótese de existir vida lá ou não, né? E outros planetas, já como ainda não foi explorado a fundo, Marte tá sendo agora, né? Marte parece que tem uma probabilidade de existir vida lá, né? Não, já existe probabilidade de achar achar fósseis. Na verdade, na nossa perspectiva de vida, pra ter vida tem que ter água. A primeira coisa que eles procuram pra saber se tem vida é a água no planeta. Se não achar, eles praticamente dizem, não tem vida, não vai ter, não adianta procurar mais. Se não tem água, não tem vida. Mas agora pensa, se
o Big Bang que aconteceu pra gente agora, pra gente não, agora não, né, mas o que fez a gente viver, se tivesse acontecido algum outro, nesse outro fez com que a mesma criação, o mesmo universo tivesse sido criado num Big Bang anterior, a Terra, Marte, o que não tira a possibilidade de não ter existido vida na Terra, mas ter existido vida em Marte, saca? Esse outro Big Bang, mas com a mesma, como que é a palavra? Com o mesmo sistema solar da gente, saca? Por exemplo, um planeta que é muito perto do Sol, nesse outro Big Bang, poderia até ter tido vida nele, dependendo de como ele foi formado, né? Com os gases e tal, e como os organismos conseguiram se montar lá. E algum planeta com oxigênio, água, como a Terra, poderia não ter tido nenhum ser vivo, porque eles não conseguiram mesmo se evoluir para se manter na Terra, no caso, né? É isso mesmo. Na verdade, o que a ciência estuda hoje em dia, as teorias e tal, tudo é baseado, aconteceu isso pra ter vida, aconteceu isso, aí a junção dos fatores, não sei o que, blá blá blá. Mas se você parar pra pensar, imagina a probabilidade de ter realmente ocorrido vida é tipo uma coisa muito, muito pequena, porque tudo favorece a existência de vida. A temperatura do nosso planeta, tanto pelo próprio planeta, né, que é aquela questão que o Oz falou anteriormente, a temperatura do núcleo, que o núcleo da Terra fornece para a própria superfície, ou a posição da Terra no sistema solar também, isso favorece bastante para a vida. Por exemplo, a gente sabe que mesmo se houvesse água, digamos, num planeta próximo do Sol, não ia ter como ter vida porque a água ia evaporar, ou num planeta um pouco mais longe também não ia ter como ter vida porque a água ia congelar. Então, tipo assim... Marte é o único, né, que tinha possibilidade de ter vida. Eu não sei, tipo, é só se... eu tava viajando aqui enquanto o Megal tava falando, por isso que na verdade eu não respondi nada. Eu tava viajando, porque tipo assim, imagine se do nada houvesse um projeto de implantar vida em algum planeta. Tipo assim, fornecer a um planeta muito semelhante à Terra as condições que a gente tem pra ver se lá consegue desenvolver vida. Então, mas é isso que eles vão meio que fazer, não sei se ainda tá com esse plano de fazer em Marte, né? Que é levar seres humanos pra lá pra viver lá, né? No caso. Não sei se vocês viram sobre isso. Eles criaram foguetes, que agora não é uma questão difícil de fazer, né? Parece. E vão levar as pessoas pra Marte, assim, no início vai ser só um passeio, eles vão ficar lá uns dias e depois vão voltar pra Terra, mas futuramente, pelos planos deles, é levar seres vivos lá, não só pessoas, como animais e plantas, pra tentar povoar Marte, no caso, porque lá é um local onde, diferente dos outros planetas, tirando a Terra, é um local mais habitável, né, pra seres vivos mesmo. Tem água congelada lá, não tem? Tem? Não sei, eu acho que não tem água. Já acharam? Não. Mas, tipo, será que se essas pessoas forem viver em Marte, será que vai dar realmente pra povoar lá, cara, sem oxigênio, no caso? Oxigênio não dá pra viver. Na verdade, tipo, o que a gente tem de ar hoje em dia na atmosfera, que a gente respira, é 70% nitrogênio, 16% oxigênio e os outros 4% os outros 14% são outros gases aleatórios. Peido. Tipo isso. Mas eu tenho uma teoria, ela é muito idiota, eu sei, mas tipo, é assim, com a vinda da medicina, com a evolução da medicina, o ser humano, né, sempre tem cura pra doença, então no caso eles pararam de evoluir, né? Tipo, antes, sem muita medicina, o corpo fazia com que curasse a doença depois de um tempo, e essa foi a evolução. Agora pensa, se a pessoa for morar em Marte, tiver um filho lá, o filho nasce e depois ele tem um outro filho, vai assim, será que o ser humano não consegue se evoluir e se adaptar para viver lá? Não, porque esse processo é muito longo. Né, de um dia pro outro. Não, tipo assim, eles podem até abrir um sistema de pesquisas, mas eu não acho que isso ia começar logo com seres humanos, né? Nada começa com um ser humano hoje, tipo, nada, tipo, cria um shampoo, vamos testar o ser humano. Não, eles põem no coelhinho, coitado, sofre pra poder a gente saber se o negócio pode ser usado. Então, eu acho que, tipo assim, esse plano começaria, primeiramente, colocando seres pequenos lá, tipo, ou bactérias, ou vírus, ou
bactérias que são, como é que é? Anaeróbicas, que não precisam de Aham, oxigênio pra anaeróbico, poder, não precisa, não faz respiração. pra poder não viver, para poder viver. Então, tipo assim, colocar água lá, mas não precisaria levar, por exemplo, oxigênio, porque elas são anaeróbicas, não precisam de Uhum, precisa oxigênio de para poder oxigênio. sobreviver. E aí ver se elas conseguem sobreviver lá. E se não conseguirem, por que que não? Aí fornecer de novo, levar de novo, tentar de novo, essas coisas. Colocar Até água e tudo ver se mais. dá, sei lá. Isso levaria muito tempo. Então, tipo, como você falou, levar a bactéria pra outro planeta pra tentar fazer com que essa bactéria evolua pra criar alguma vida lá, né? Uhum. Foi meio que disso que foi criada a vida na Terra mesmo, né? Foram É. de organismos como bactérias e desse tipo, no qual elas evoluindo criaram a vida na Terra. Então, levando alguma bactéria pra Marte e deixando ela lá, será que ela conseguiria sobreviver e evoluir, cara? Eu acho que um fator que influencia muito na hora de, será que vai ou não, é a temperatura. Que a gente sabe que varia muito conforme a posição do planeta em relação ao Sol. Marte, eu não sei a ordem dos planetas, mas eu acho que Marte está mais perto do Sol que a Terra, certo? Uhum. Então, eu acho que. Bom, eu com meu conhecimento, eu acho que não. Eu acho que as bactérias não sobreviveriam em Marte, porque lá é muito mais quente. Mas, sei lá, vale Não tentar. acho que nem humano, você não. Só se ficar, sei lá, num lugar bem, tá ligado? Equilibrado. Sim. Tem um cara, o nome dele é João Malguejo, você deve conhecer. Ele briga com um monte de físico aí, porque ele propõe uma teoria diferente e tudo mais. Eu vi o documentário, mas eu não lembro o que ele propõe. Brigou com muito físico aí por aí por causa disso aí. Então, mas no caso, Marte, ela roda, né? Todo planeta roda, tem movimento lá, só que, tipo, ela é igual a Terra, que, por exemplo, de um lado tem o Sol e do outro tem a Lua, para que haja estação, tipo, não, então, isso daí poderia dar, tipo, uma dificultada para algum ser viver lá, porque se só tem o Sol pega nela, ela lá é um planeta muito quente, então seria um pouco mais. Mas tem noite lá também. Sim, tem a noite. Não, mas... vale ressaltar que, tipo assim, o que a gente conhece por Lua é só um satélite natural. Lua não faz muito diferença. Eu não sei. Maré. Não, sem ser maré. Eu só acho que, tipo assim, a Lua pra gente, quando a gente fala, lá não tem Lua, é difícil falar essas coisas. Mas eu não sei se lá tem Lua, acho que tem algum satélite lá, não sei. E também vale falar, tipo, a velocidade que ele gira, o tamanho do planeta também, tipo, eu acho que é Acho maior, que lá é Marte, 12 maior horas planeta. só, não sei. Então, tipo assim, o tempo que ele leva pra completar um ano ou um dia. Tem duas luas lá, isso deve ser Phobos e Deimos. Mas é muito pequena, tipo pedra, assim. Sabe? Mas só que ele tem o dia e noite, né, como você disse, então quer dizer que uma hora o sol não pega nele, né, de um lado, e se não tiver nada lá, o ser que tiver lá pode morrer congelado, no caso? Pode, porque é muito frio. É isso que eu tava tentando chegar, só que daí vocês me interromperam, no caso. Mas então acho que é isso, né, mas será que, eu sei quem mora em outro planeta, cara. O cachorro do Mickey mora no Plutão, que é o Pluto. Nossa, você é engraçado mesmo.